Pergunta 1. O conceito mecanicista do corpo e da ciência é fortemente ligado às práticas médicas e atencionais à saúde, principalmente no Ocidente, tornando o relacionamento terapeuta X-paciente um tanto quanto dificultoso ou incompleto. Por quê? A. Baseia-se em uma visão integrativa do ser humano. B. Apoia-se em terapias alternativas. C. Trata o corpo de forma mecânica e sem vida. D. Volta o olhar à esfera biopsicossocial. E possui pensamentos místicos que transcendem o corpo. User. GPT-4. A resposta correta é C. Trata o corpo de forma mecânica e sem vida. O conceito mecanicista do corpo vê o corpo como uma máquina, o que pode tornar o relacionamento terapeuta-paciente limitado, pois não considera aspectos emocionais, sociais e psicológicos do ser humano. Pergunta 2. A psicologia é uma área muito complexa e abrangente, a tal ponto que Maslow, em 1962, dividiu a psicologia no que ele chamou de forças. Entre essa subdivisão, podemos citar a psicanálise, considerada a segunda força. Especificamente sobre ela, é correto afirmar que A. Enfatiza aspectos inconscientes e instintivos da natureza humana. B. Propõe o comportamento humano como objeto de estudo. C. Baseia-se na física quântica e na energia atribuída à matéria. D. É apoiada em conceitos de arquétipos e de inconsciente coletivo. E estuda empírica e cientificamente os caminhos espirituais e a natureza humana. User. GPT-4. A resposta correta é A. Enfatiza aspectos inconscientes e instintivos da natureza humana. A psicanálise, desenvolvida por Sigmund Freud, foca nos aspectos inconscientes da mente e nos impulsos instintivos que influenciam o comportamento humano. Pergunta 3. As forças da psicologia foram subdivididas, porém, não conflitam entre si. Todas se mostram válidas, mudando apenas o ponto de vista de quem analisa, o que significa que não existe uma força superior à outra e, no fundo, elas se mostram complementares. É importante saber diferenciá-las e, portanto, pergunta-se: qual é a primeira força da psicologia que tem como objeto de estudo o comportamento humano? A. A primeira força, o behaviorismo. B. A primeira força, a psicanálise. C. A primeira força, humanista existencial. D. A primeira força, transpessoal. E a primeira força, psicoenergética. User. GPT-4. A resposta correta é A. A primeira força, o behaviorismo. O behaviorismo é considerado a primeira força da psicologia e tem como foco principal o estudo do comportamento humano, enfatizando a observação e medição de comportamentos observáveis. Pergunta 4. O conceito que envolve a habilidade de aprender a partir de experiências, solucionar novos problemas e usar o conhecimento para se adaptar a novas situações refere-se a memória operacional. B. Psiquismo. C. Criatividade. D. Inteligência. E armazenamento de informações. User. GPT-4. A resposta correta é D. Inteligência. Inteligência é o conceito que refere-se à capacidade de aprender a partir de experiências, resolver novos problemas e usar o conhecimento para se adaptar a novas situações. Pergunta 5. As emoções estão relacionadas a pensamentos, sensações, sentimentos atrelados a lembranças do passado, projetos desenvolvidos no presente ou projetos futuros. Inegavelmente, as emoções fazem parte da forma com que as pessoas se relacionam, criando vínculos afetivos ou não. Para que haja adesão ao tratamento fisioterapêutico, é importante que se mantenha um bom relacionamento interpessoal entre o terapeuta e o paciente, e através de gestos, emitimos estímulos emocionais que são parte de nossa relação interpessoal e com o mundo. São considerados estimuladores emocionais em nossas relações, exceto a. Tom de voz. B. Demonstrar interesse pelo interlocutor. C. Expressões faciais. D. Pouco diálogo com o outro. E mostrar-se atento e disposto a ajudar. User. GPT-4.
A resposta correta é D. Pouco diálogo com o outro. Pouco diálogo com o outro não é um estimulador emocional positivo nas relações interpessoais, pois pode dificultar a comunicação e a conexão emocional entre as pessoas. As demais opções são formas de estimular positivamente as emoções nas relações. Pergunta 6. Situações semelhantes vivenciadas por indivíduos diferentes podem ter respostas diversas. Por exemplo, algumas pessoas conseguem ler e se concentrar em ambientes altamente agitados. Outras, porém, necessitam de ambientes calmos e tranquilos para manter o nível de atenção necessário à realização da leitura. Contudo, o nível de atenção é algo treinável. Podemos aprender a ter mais foco em nossas ações, e quanto mais foco, maiores são as chances de melhores resultados. E essa melhora no foco acontece porque assinale a alternativa correta. A. A concentração do ser humano sobre um alvo primário pode resultar na incapacidade de perceber outro alvo. B. Possuímos reflexos naturais, que permanecem, nos proporcionando benefícios ao longo da vida. Com isso, o cérebro humano dispõe da capacidade de suprimir sinais para evitar distração. C. Os níveis de atenção são influenciados por emoções, ou seja, quando o ser humano está feliz tende a se distrair mais fácil. D. Todo indivíduo é capaz de realizar duas tarefas ao mesmo tempo. Entretanto, a atenção vai prevalecer sobre a tarefa de maior interesse. E ocorre aumento de velocidade do processamento das áreas cerebrais na execução de tarefas, ou simplesmente, a diminuição da capacidade de distração durante a ação da tarefa. User. GPT-4. A resposta correta é: e ocorre aumento de velocidade do processamento das áreas cerebrais na execução de tarefas, ou simplesmente, a diminuição da capacidade de distração durante a ação da tarefa. O foco e a atenção podem ser melhorados devido ao aumento da velocidade de processamento cerebral e à redução da capacidade de distração, permitindo uma execução mais eficiente das tarefas. Pergunta 7. A atenção é uma função cognitiva que possibilita ao ser humano escolher um estímulo que considere importante e, assim, processar uma resposta. Esta função cognitiva é primordial, se tornando indispensável no dia a dia. É importante salientar que a atenção pode ser exercitada e melhorada com treinamento cognitivo adequado. Assim como as demais funções do cérebro, a atenção possui características particulares, sendo dividida em 5 tipos de atenção: concentrada, seletiva, alternada, flutuante, sustentada e concentração. Sobre a atenção alternada, podemos afirmar: A. A atenção alternada garante a manutenção do foco de interesse durante uma atividade contínua e repetitiva que se prolongue por longo período. B. A atenção alternada é utilizada a todo momento, todos os dias, porque mudanças repentinas em nossas atividades exigem alternância do foco de atenção. C. A atenção alternada permite a capacidade de manter a atenção focada em um único objeto, um único objetivo, uma determinada atividade. Para haver atenção alternada, é preciso haver atenção seletiva. D. A atenção alternada permite escolhermos manter o foco da atenção em determinado objeto. Fazemos uso consciente e deliberado deste tipo de atenção. E a atenção alternada envolve processo cognitivo que possibilita escolher um estímulo específico em detrimento de qualquer outro. É o tipo de atenção demandada nos processos de aprendizagem. User. GPT-4. A resposta correta é B. A atenção alternada é utilizada a todo momento, todos os dias, porque mudanças repentinas em nossas atividades exigem alternância do foco de atenção. A atenção alternada refere-se à capacidade de mudar o foco de uma tarefa para outra de forma eficiente, o que é necessário quando ocorrem mudanças súbitas nas atividades do dia a dia. Pergunta 8. Ao abordarmos o assunto percepção, verificamos que a antroposofia, do grego conhecimento do ser humano, nos surpreende ao apontar ao todo 12 sentidos, composto por mais 7 sentidos além dos 5 sentidos com os quais já estamos familiarizados: visão, audição, olfato, paladar e tato. De acordo com essa perspectiva teórica, a realidade externa e interna é apreendida por meio dos 12 sentidos, estruturados em 3 sistemas orgânicos interrelacionados. Além desta primeira organização, os sentidos são divididos em subgrupos: sentidos básicos, médios e superiores. Os sentidos médios incluem quais sentidos? A. Olfato, paladar, visão e sentido térmico. B. Audição, sentido do pensar, sentido da palavra, sentido do eu. C. Sentido do tato, sentido da vida, sentido do movimento,
sentido do equilíbrio. D. Olfato, sentido da palavra, sentido da vida, visão. E sentido do eu, paladar, sentido do tato, audição. User. GPT-4. A resposta correta é A. Olfato, paladar, visão e sentido térmico. Os sentidos médios, de acordo com a antroposofia, incluem olfato, paladar, visão e sentido térmico. Estes sentidos representam a maneira intermediária como interagimos com o mundo ao nosso redor. Pergunta 9. Compreendemos que na relação ensino-aprendizagem, independente do ambiente, do conteúdo ou do momento, a motivação constitui um dos elementos centrais para o êxito da realização. Pode-se, sem dúvidas, afirmar que sem motivação não há comportamento humano ou animal. Claro que a motivação acontece de diferentes formas em diferentes indivíduos. Algo que motiva um pode não motivar o outro. Sobre a motivação, é correto afirmar: A. A motivação é fator de grande relevância em qualquer atividade. B. A motivação é o fator externo que dá início, dirige e integra o comportamento de uma pessoa. C. Existem dois tipos básicos de motivação: motivação intrínseca, gerada por condicionamento e motivos pessoais, e motivação extrínseca, gerada pelo condicionamento de comportamentos por meio de necessidades. D. A motivação extrínseca, produzida por recompensa e gratificações, pode vir a despertar uma motivação extrínseca, ou seja, a partir de influências externas o indivíduo pode aprender a gostar de algo que não interessava. E considera-se impossível despertar o interesse de uma pessoa por algo que ela desconhece. Não é possível motivar alguém por algo desconhecido. User. GPT-4. A resposta correta é A. A motivação é fator de grande relevância em qualquer atividade. A motivação é fundamental para a realização de atividades, pois impulsiona e orienta o comportamento em direção aos objetivos. Pergunta 10. A inteligência humana vem sendo, ao longo do tempo, alvo de diversos estudos complexos por se tratar de um conceito em contínua evolução. Tentar entender sua origem, como funciona, como se desenvolve e qual é a sua estrutura é objetivo de estudo e pesquisa de inúmeros autores que atuam em áreas do conhecimento, como a psicologia, neurociência, filosofia, entre outras. Serberger, 1985, empregou como expressão teoria triárquica da inteligência humana, por julgar que a inteligência é organizada em três aspectos: criativo, analítico e prático. Sobre o aspecto criativo, é correto afirmar: A. O processo criativo possibilita solucionar problemas já conhecidos e favorece a tomada de decisões. B. O processo criativo possibilita recorrer a teorias para atender a demandas de ordem prática. C. O processo criativo possibilita recorrer a teorias para compreender demandas de ordem teórica. D. O processo criativo possibilita solucionar problemas novos. E o processo criativo possibilita solucionar problemas conhecidos e favorece a execução de atos motores. User. GPT-4. A resposta correta é D. O processo criativo possibilita solucionar problemas novos. O aspecto criativo da teoria triárquica da inteligência refere-se à capacidade de encontrar soluções para desafios e problemas inéditos, demonstrando originalidade e inventividade no pensamento. Pergunta 1. Segundo as teorias da psicanálise, desenvolvidas por Sigmund Freud em Viena, no início do século XX, e progressivamente ampliada e difundida desde então até os nossos dias, a abordagem da psicologia se caracteriza por considerar o inconsciente e os conteúdos nele presentes como fatores determinantes dos comportamentos humanos. Ao tratar do inconsciente, a psicanálise inclui entre seus objetos de estudo a relação entre desejos inconscientes, comportamentos e sentimentos. A ação clínica, segundo Freud, baseia-se: A. Na escuta e na interpretação de conteúdos inconscientes manifestos em palavras, sonhos, ações e produções imaginárias, passíveis de serem observados por meio da livre associação e do processo de transferência que ocorre na relação psicoterápica. B. Na escuta e na opinião de conteúdos inconscientes manifestos em palavras, sonhos, ações e produções imaginárias, passíveis de serem observados por meio da livre associação e do processo de transferência que ocorre na relação psicoterápica. C. Na escuta e na elaboração de conteúdos inconscientes manifestos em palavras, sonhos, ações e produções imaginárias, não passíveis de serem observados por meio da livre associação e do processo de transferência que ocorre na relação psicoterápica. D. Na escuta e na interpretação de conteúdos conscientes manifestos em palavras, sonhos, ações e produções concretas, passíveis de serem observados por meio da livre associação e do processo de transferência que ocorre na relação psicoterápica.
e na escuta e na interpretação de conteúdos inconscientes manifestos em ações concretas e produções imaginárias, passíveis de serem observados por meio da não associação e do processo de indução que ocorre na relação psicoterápica. User. GPT-4. A resposta correta é A. Na escuta e na interpretação de conteúdos inconscientes manifestos em palavras, sonhos, ações e produções imaginárias, passíveis de serem observados por meio da livre associação e do processo de transferência que ocorre na relação psicoterápica. A ação clínica na psicanálise, segundo Freud, envolve a escuta e a interpretação de conteúdos inconscientes que se manifestam de diversas formas e que podem ser acessados através de técnicas como a livre associação e o processo de transferência. Pergunta 2. Sigmund Freud, com base na metapsicologia, ponderou 3 dimensões do fenômeno do psiquismo, sendo elas: a dimensão cognitiva, dimensão econômica, dimensão corpórea. B. Dimensão emocional, dimensão dinâmica, dimensão estática. C. Dimensão tópica, dimensão dinâmica, dimensão econômica. D. Dimensão psicológica, dimensão cognitiva, dimensão tópica. E dimensão intelectual, dimensão dinâmica, dimensão econômica. User. GPT-4. A resposta correta é C. Dimensão tópica, dimensão dinâmica, dimensão econômica. Na metapsicologia de Freud, o psiquismo é analisado sob 3 dimensões: a tópica, que explica a estrutura da mente; a dinâmica, que trata das forças e conflitos psíquicos; e a econômica, que envolve a distribuição e fluxo de energia psíquica. Pergunta 3. Entre o período de 1920 a 1923, Freud expandiu seus postulados, ao introduzir o conceito de aparelho psíquico constituído pelo id, ego e superego. O id possui estrutura inconsciente regida pelo princípio do prazer, na qual estão sediadas as pulsões de vida e de morte, bem como os instintos, correspondendo ao reservatório da energia psíquica. O ego é uma estrutura reguladora regida pelo princípio da realidade, que busca o equilíbrio e opera na instância consciente, e o superego é a estrutura originária da internalização das proibições, regida pelo princípio da moralidade, dos limites e da autoridade. Sobre os mecanismos de defesa do ego, pode-se afirmar: A. Os mecanismos são acionados e operam em nível consciente para resguardar a integridade, a organização e o equilíbrio do ego. B. Entre os mecanismos de defesa mais comuns, podemos destacar negação, regressão e formação passiva. C. Durante a interação do ego com o fator gerador de tensão, não ocorre a substituição de um mecanismo por outro. D. Os mecanismos de defesa ocorrem, de modo inconsciente e a despeito da vontade do indivíduo, para auxiliar o indivíduo a se posicionar diante das situações, porém, não são capazes de contribuir para o alívio do sofrimento. E diversas modalidades de defesa do ego podem ser observadas em nossos pacientes. User. GPT-4. A resposta correta é: e diversas modalidades de defesa do ego podem ser observadas em nossos pacientes. Os mecanismos de defesa do ego são processos inconscientes acionados para proteger o indivíduo da ansiedade e do conflito, ajudando a manter o equilíbrio psíquico. Eles podem ser observados em diversas formas, tais como repressão, negação, projeção, entre outros, em diferentes contextos e indivíduos. Pergunta 4. Os mecanismos de defesa são acionados e operam em nível inconsciente para resguardar a integridade, a organização e o equilíbrio do ego. Entre os mecanismos de defesa existentes, podemos destacar um mecanismo que, frente a uma situação angustiante, ou devido à emergência de um conteúdo inconsciente ameaçador, o indivíduo retorna a etapas anteriores de seu desenvolvimento, nas quais ele sentia segurança e apresenta comportamentos regredidos, infantis ou primitivos, o que pode incluir excesso de lembranças e devaneios. A descrição acima se refere a qual mecanismo de defesa existente no ego? A. Negação. B. Formação reativa. C. Regressão. D. Projeção. E. Recalque ou repressão. User. GPT-4. A resposta correta é C. Regressão. A regressão é um mecanismo de defesa em que o indivíduo retorna a estágios anteriores de desenvolvimento quando confrontado com situações angustiantes, adotando comportamentos mais infantis ou primitivos como forma de lidar com a ansiedade ou estresse. Pergunta 5. As teorias morfológicas, formuladas inicialmente pelo psiquiatra alemão Kretschmer, enfatizam aspectos estruturais do corpo e buscam reconhecer tipos corporais para definir uma tipologia. Sendo assim, ele estabeleceu 3 tipos físicos e relacionou características a cada um. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo físico orgânico e suas características. A. Tipo físico: pequenino. Descrição: gordo, arredondado. Temperamento: ciclotímico diastésico e ou oscila entre tristeza e alegria.
B. Tipo físico, leptossômico, descrição, alto, esguio, tenaz e explosivo. C. Tipo físico, atlético, descrição, alto, esguio, idealista reformador. D. Tipo físico, pequenino, descrição, oscila entre tristeza e alegria, sendo ao mesmo tempo tenaz e explosivo. I. Tipo físico, leptossômico, descrição, quando alegre, jovial, loquaz e otimista. User. GPT-4. A resposta correta é: A. Tipo físico, pequenino, descrição, gordo, arredondado, temperamento, ciclotímico diastésico e ou oscila entre tristeza e alegria. Kretschmer associou o tipo físico pequenino com corpos mais arredondados e caracterizou seu temperamento como ciclotímico, que apresenta variações entre estados de alegria e tristeza. Pergunta 6. Entre as teorias psicológicas, inclui-se a teoria formulada por Sheldon, psicólogo norte-americano, e seus colaboradores, que sofisticaram a proposta de Kretschmer e produziram detalhada descrição de variantes do temperamento. Dando ênfase à teoria dos tipos psicológicos, de Carl Gustav Jung. Em sua teoria, Jung propõe distinguir extroversão de introversão e postula a existência de 4 funções específicas, são elas: A. Julgamento, percepção, sentimento e intuição. B. Pensamento, emoção, alerta e sensação. C. Sentimento, alerta, atenção e percepção. D. Pensamento, alerta, sensação e intuição. E. Pensamento, sentimento, sensação e intuição. User. GPT-4. A resposta correta é: E. Pensamento, sentimento, sensação e intuição. Na teoria dos tipos psicológicos de Carl Gustav Jung, ele distingue extroversão de introversão e propõe 4 funções psicológicas principais: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Essas funções determinam como as pessoas percebem o mundo e tomam decisões. Pergunta 7. O médico Hipócrates, conhecido no Ocidente como o pai da medicina, relacionou a teoria cósmica à saúde das pessoas, desenvolvendo a teoria dos humores ou teoria dos temperamentos. Contudo, para assimilarmos bem o significado de humor, é necessário recorrer à teoria hipocrática, originada há cerca de 2.500 anos, a qual dizia que o corpo humano é constituído de 4 humores fundamentais: bilis negra, atrabilis, bilis amarela, bilis, sangue, fleuma, linfa. O excesso de um destes humores pode provocar doenças no corpo e traços excessivos de personalidade. Sobre as alterações provocadas pelo excesso de bilis, assinale a alternativa correta. A. O excesso de bilis negra determina temperamento melancólico, característico de pessoas tristes e sonhadoras, cujas reações são lentas e intensas. B. O excesso de bilis amarela determina temperamento colérico ou bilioso, característico de pessoas dotadas de desejos fortes e sentimentos impulsivos, cujas reações são rápidas e intensas. C. O excesso de sangue determina temperamento sanguíneo, característico de pessoas dotadas de humor oscilante, cujas reações são rápidas, porém débeis. D. O excesso de água determina temperamento fleumático, característico de pessoas lentas e apáticas, de reações fracas e lentas. E todas as alternativas estão corretas. User. GPT-4. A resposta correta é: B. O excesso de bilis amarela determina temperamento colérico ou bilioso, característico de pessoas dotadas de desejos fortes e sentimentos impulsivos, cujas reações são rápidas e intensas. Segundo a teoria dos humores de Hipócrates, o excesso de bilis amarela está associado ao temperamento colérico, caracterizado por ação impulsiva e reações rápidas e vigorosas. Pergunta 8. Segundo Volpe, 2004, o temperamento pode ser transmitido de pais para filhos e, apesar de não ser suscetível de aprendizagem, pode ser amenizado por meio de ação educacional, competindo ao caráter a tarefa modeladora. Da formação da personalidade, processo que ocorre desde a gestação, participam elementos do temperamento, geneticamente herdados, e elementos de caráter, entre outros, adquiridos do meio ambiente. Sabemos que temperamento e personalidade são elementos diferentes, por isso, Strelau e Angleiter especificaram 5 características que diferenciam temperamento de personalidade. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a característica citada. A. O temperamento é fisicamente determinado. A personalidade é produto biológico. B. Características temperamentais só podem ser identificadas a partir da adolescência. A personalidade é moldada entre o período do final da adolescência e início da vida adulta. C. Diferenças individuais com características temperamentais, como ansiedade, extroversão e introversão, são observáveis também em animais. Personalidade é prerrogativa de seres humanos. D.
O temperamento se expressa por meio de qualidades básicas, a personalidade se expressa por qualidades complexas. E o temperamento desempenha função integrativa no comportamento humano, enquanto a personalidade não desempenha função integrativa no comportamento humano. O Z. GPT-4. A resposta correta é C. Diferenças individuais com características temperamentais, como ansiedade, extroversão e introversão, são observáveis também em animais. Personalidade é prerrogativa de seres humanos. Strelau e Angleiter destacaram que o temperamento é uma característica que pode ser observada tanto em humanos quanto em animais, enquanto a personalidade é exclusiva dos seres humanos, refletindo a complexidade do comportamento humano e suas interações sociais. Pergunta 9. Baseado nos registros de Barlow e Durand, 2008, a psicopatologia considera que os transtornos psicológicos ou comportamentos anormais resultam em sofrimento caracterizado por angústia e redução da capacidade adaptativa do indivíduo por acarretar comportamentos não aceitos pelo meio social. As alterações classificadas como enfermidades, segundo Jaspers, 1973, podem ser a. Os processos psicossomáticos que acarretam desordens motoras. b. Os acontecimentos da vida cotidiana que acarretam ruptura com a realidade e com a própria identidade. C. Os processos sensório-motores que acarretam em desordens orgânicas. D. Os desvios relativos ao conceito do normal estatístico, ou seja, aspectos desviantes do padrão apresentado pela maioria dos indivíduos e que são tidos como indesejáveis tanto pelo indivíduo como por seu meio social. E os acontecimentos traumáticos relacionados a relações de aspectos profissionais e sociais, relações pessoais não consideradas. O Z. GPT-4. A resposta correta é D. Os desvios relativos ao conceito do normal estatístico, ou seja, aspectos desviantes do padrão apresentado pela maioria dos indivíduos e que são tidos como indesejáveis tanto pelo indivíduo como por seu meio social. Segundo Jaspers, as enfermidades mentais podem ser vistas como desvios em relação ao que é considerado normal estatisticamente, com comportamentos que se afastam do padrão da maioria e são percebidos como indesejáveis ou problemáticos tanto pessoalmente quanto socialmente. Pergunta 10. Piaget considerou que o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio de um processo de equilibração, de autorregulação, uma sucessão de situações que causam desequilíbrio, produzem tensão individual e exigem restabelecimento do equilíbrio. Para reequilibrar é preciso adquirir novas formas, esquemas, de superação de problemas que possibilitem eliminar a tensão originada por eles. Piaget, 1970, descreveu 4 estágios do desenvolvimento cognitivo: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao estágio sensório-motor. A encontra-se centrado nas sensações, no controle e exercício da motricidade. Durante esse período que antecede a aquisição da fala, não havendo ainda pensamentos nem representações internas. B. Período durante o qual a criança adquire possibilidade de representar internamente os objetos do mundo exterior. Aprende a significar, e isso lhe oferece bases para a aquisição da linguagem e das imagens mentais. C. Período durante o qual o jovem, mediante suas interações com o meio, adquire a capacidade de pensar de modo abstrato. Liberta-se da dependência dos objetos concretos e situa o real no conjunto das transformações possíveis. D. Período durante o qual o jovem, mediante suas interações com o meio, adquire a capacidade de pensar de modo abstrato. Liberta-se da dependência dos objetos concretos e situa o irreal no conjunto das transformações possíveis. E é o período da idade dos grandes ideais e do início das teorias, ficando reservado ao raciocínio abstrato o importante papel de manejar hipóteses totalmente destacadas de uma constatação concreta da realidade. O Z. GPT-4. A resposta correta é A. Encontra-se centrado nas sensações, no controle e exercício da motricidade. Durante esse período que antecede a aquisição da fala, não havendo ainda pensamentos nem representações internas. No estágio sensório-motor, que abrange aproximadamente os primeiros 2 anos de vida, o desenvolvimento cognitivo da criança centra-se em suas interações sensoriais e motoras com o ambiente, antes do surgimento da linguagem e das representações internas complexas. Pergunta 1. Em estudos realizados nas áreas de ciências humanas e biológicas, há um interesse crescente por questões relacionadas à qualidade de vida, o que, obviamente, não se limita a um mero controle de sintomas, nem à redução dos índices de mortalidade, nem ao aumento da expectativa de vida. As pesquisas atuais sobre qualidade de vida são classificadas em 4 abordagens: socioeconômica, psicológica, médica e holística. Considerando a abordagem holística, assinale a alternativa que apresenta corretamente sua descrição. A abordagem holística adota indicadores sociais como principal parâmetro de avaliação.
B. A abordagem holística privilegia indicadores de caráter subjetivo, privilegiando a experiência da pessoa. C. A abordagem holística esteve restrita a aspectos relativos às condições de saúde, à cura de doenças, ao prolongamento do tempo de vida. D. A abordagem holística considera a qualidade de vida multidimensional, o que inclui o respeito aos interesses e valores dos beneficiários. E a abordagem holística considera condições que demandam possibilidade de acesso a serviços médico-assistenciais, bem como políticas públicas adequadas, articulação intersetorial do poder público e mobilização da população. Z. GPT-4. A resposta correta é D. A abordagem holística considera a qualidade de vida multidimensional, o que inclui o respeito aos interesses e valores dos beneficiários. A abordagem holística da qualidade de vida considera o ser humano como um todo e leva em conta múltiplas dimensões da experiência humana, como aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais, respeitando os interesses e valores individuais. Pergunta 2. O Sistema Único de Saúde, SUS, tem por princípios básicos a universalização, a descentralização, a integralidade e a participação da comunidade, integrado desde 1994 pelo Programa Saúde da Família, PSF, com equipes compostas de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Estes profissionais têm como corresponsabilidade estabelecer vínculos com a população atendida e beneficiada pelos serviços, para atingirem, juntos, o objetivo de promover a saúde e elevar a qualidade de vida das pessoas e das comunidades às quais pertençam. Esse programa de saúde, PSF, é baseado em uma das 4 abordagens nas quais se embasam os estudos sobre qualidade de vida. Qual é esta abordagem? Assinale a alternativa correta. Baseado na abordagem holística, o Programa Saúde da Família, PSF, não se limita a intervenções de cunho epidemiológico e sanitário, por entender que para atingir o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas é preciso definir estratégias de ação com base em fatores físicos, psicológicos, históricos, geográficos e socioeconômicos, entre outros. B. Baseado na abordagem médica, o Programa Saúde da Família, PSF, não se limita a intervenções de cunho epidemiológico e sanitário, por entender que para atingir o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas é preciso definir estratégias de ação com base em fatores físicos, psicológicos, históricos, geográficos e socioeconômicos, entre outros. C. Baseado na abordagem socioeconômica, o Programa Saúde da Família, PSF, não se limita a intervenções de cunho epidemiológico e sanitário, por entender que para atingir o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas é preciso definir estratégias de ação com base em fatores físicos, psicológicos, históricos, geográficos e socioeconômicos, entre outros. D. Baseado na abordagem psicológica, o Programa Saúde da Família, PSF, não se limita a intervenções de cunho epidemiológico e sanitário, por entender que para atingir o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas é preciso definir estratégias de ação com base em fatores físicos, psicológicos, históricos, geográficos e socioeconômicos, entre outros. E baseado na abordagem sociodemográfica, o Programa Saúde da Família, PSF, não se limita a intervenções de cunho epidemiológico e sanitário, por entender que para atingir o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas é preciso definir estratégias de ação com base em fatores físicos, psicológicos, históricos, geográficos e socioeconômicos, entre outros. Z. GPT-4. A resposta correta é baseado na abordagem holística, o Programa Saúde da Família, PSF, não se limita a intervenções de cunho epidemiológico e sanitário, por entender que para atingir o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas é preciso definir estratégias de ação com base em fatores físicos, psicológicos, históricos, geográficos e socioeconômicos, entre outros. O PSF adota uma abordagem holística focada nas múltiplas dimensões da vida das pessoas, considerando e integrando uma variedade de fatores que afetam a saúde e o bem-estar, além dos aspectos meramente médicos. Pergunta 3. Bispo Júnior, 2010, em seu artigo intitulado Fisioterapia e Saúde Coletiva, Desafios e Novas Responsabilidades Profissionais, aborda o tema da reorientação do campo de atuação profissional da fisioterapia e novas possibilidades de atuação no SUS, concluindo em favor da necessidade de expandir o campo de ação dos fisioterapeutas da reabilitação de casos individuais para uma prática de cunho coletivo. Para isso, ele enumerou algumas possibilidades de atuação do fisioterapeuta na atenção básica do SUS, com destaque para o nível primário, sem esgotar outras possibilidades de ação. Considerando os princípios e regras, defendidos por Bispo Júnior, apontados como importantes para a atuação da fisioterapia no SUS, assinale a alternativa correta. A atuar em equipe multiprofissional e com abordagem interdisciplinar, objetivando a individualidade da assistência.
B. Seguir a lógica da territorialização e inserir a prática do cuidado específico e limitado ao tempo necessário para a realização de medidas de promoção e prevenção à saúde. C. Agir preferencialmente no âmbito coletivo, porém sem envolvimento e participação da população. D. Articular suas ações com a ação promovida por diversos setores da sociedade e dos governos, considerando a necessidade de estar sempre atento aos determinantes e condicionantes sociais da saúde. E atuar como equipe no atendimento à população de modo geral, sem se preocupar com as necessidades individuais de cada população. O Z. GPT-4. A resposta correta é: D. Articular suas ações com a ação promovida por diversos setores da sociedade e dos governos, considerando a necessidade de estar sempre atento aos determinantes e condicionantes sociais da saúde. Bispo Júnior defende que os fisioterapeutas devem integrar suas ações com outros setores e estar atentos aos determinantes sociais da saúde para ampliar o impacto de suas práticas no SUS, promovendo uma abordagem mais coletiva e intersetorial. Pergunta 4. As intervenções realizadas nas abordagens fisioterapêuticas exigem proximidade e, na maioria das vezes, o toque corporal. Devido a esta proximidade, é importante alertar os fisioterapeutas ao fato de que toques corporais despertam lembranças, imagens, sentimentos, emoções, que demandam acolhida, compreensão e aceitação. Existindo situações e momentos nos quais o preparo profissional para lidar com esses emergentes emocionais poderá estar limitado ou até mesmo ausente. Diante de situações como estas, é esperado do fisioterapeuta a. O compromisso ético de tentar entender o motivo do desconforto emocional do paciente e readequar suas intervenções para abordagem psicológica. B. O compromisso ético de trabalhar em parceria com profissionais da psicologia. C. O compromisso ético de solicitar ajuda aos outros fisioterapeutas que estejam no setor de atendimento. D. O compromisso ético de interromper o atendimento e aguardar o restabelecimento emocional do paciente, para assim retomar o atendimento. E o compromisso ético de incluir a participação da família ou responsável durante o atendimento, objetivando que o paciente se mantenha tranquilo e seguro durante as sessões. O Z. GPT-4. A resposta correta é B. O compromisso ético de trabalhar em parceria com profissionais da psicologia. Diante de situações em que emergem questões emocionais durante as intervenções fisioterapêuticas, é essencial que o fisioterapeuta trabalhe em colaboração com psicólogos, de modo a assegurar um cuidado integral e adequado ao paciente. Pergunta 5. É primordial reforçar que a interação do fisioterapeuta com seu cliente não se baseia apenas em conhecimentos teóricos e domínio de técnicas. Também exige condições pessoais para estabelecer vínculos e para dialogar. Sobre a influência dos fatores pessoais do fisioterapeuta e sua capacidade de dialogar com seus clientes, é correto afirmar: há fatores pessoais do fisioterapeuta sempre dificultam ou impossibilitam a formação de vínculos, e, havendo dificuldade ou impossibilidade de estabelecer vínculos, a ocorrência de diálogo fica dificultada ou impedida. B. Fatores pessoais do fisioterapeuta favorecem a formação de vínculos com seus clientes, atuando sempre como facilitadores na relação terapeuta-paciente, contribuindo positivamente para a formação do diálogo. C. Fatores pessoais do fisioterapeuta favorecem, dificultam ou impossibilitam a formação de vínculos, e, havendo dificuldade ou impossibilidade de estabelecer vínculos, a ocorrência de diálogo fica dificultada ou impedida. D. Fatores pessoais do fisioterapeuta não influenciam a formação de vínculos com seus clientes, consequentemente, não interferem na formação do diálogo. E fatores pessoais do fisioterapeuta podem impossibilitar a formação de vínculos, contudo isso não influenciará na capacidade de estabelecer vínculos com seu cliente. O Z. GPT-4. A resposta correta é: se fatores pessoais do fisioterapeuta favorecem, dificultam ou impossibilitam a formação de vínculos, e, havendo dificuldade ou impossibilidade de estabelecer vínculos, a ocorrência de diálogo fica dificultada ou impedida. Os fatores pessoais dos fisioterapeutas podem variar de modo a facilitar ou complicar a criação de vínculos, o que, por sua vez, afeta diretamente a capacidade de manter um diálogo efetivo com os clientes. Pergunta 6. Para Rosmaninho, 2010, a condição ideal de escuta do outro demanda mudanças de atitude para tornar possível o desenvolvimento da capacidade de estar presente. Em processos psicoterapêuticos, o primeiro passo é reconhecer que o cliente é o único dotado de poder para tomar as rédeas da própria vida e conduzi-la do modo que lhe aprouver, pois ao psicoterapeuta compete apenas ouvi-lo e acolher suas escolhas. Nesses processos, frequentemente é preciso que o cliente seja orientado quanto a procedimentos e exercícios que deve realizar, contudo, tendo ele total autonomia para a tomada de decisão. O comportamento do fisioterapeuta não difere muito, pois é seu dever orientar, mas nunca impor alguma conduta ou tipo de intervenção ao cliente.
Transferindo as orientações de Rosmaninho, 2010, para a atuação do fisioterapeuta, podemos afirmar que para executar um bom atendimento o fisioterapeuta deve a ser capaz de estar inteiramente presente, ser capaz de silenciar a si mesmo para ouvir seu cliente, ou, pelo menos, que esteja preocupado em desenvolver essa condição pessoal. É preciso também que o fisioterapeuta tenha uma boa percepção de si mesmo e a capacidade de não confundir seus sentimentos com os sentimentos de seu cliente. B. Ser capaz de estar inteiramente presente, disposto a opinar sempre que sentir a necessidade. Manter-se preocupado em desenvolver essa condição pessoal, de aconselhar seu cliente. É preciso também que o fisioterapeuta tenha uma boa percepção de si mesmo e a capacidade de não confundir seus sentimentos com os sentimentos de seu cliente. C. Ser capaz de estar inteiramente presente, ser capaz de silenciar a si mesmo para ouvir seu cliente. Ou, pelo menos, que esteja preocupado em desenvolver essa condição pessoal. É preciso também que o fisioterapeuta tenha uma boa percepção de si mesmo se colocando no lugar do cliente, e assim, pensar em seus sentimentos como se fossem os sentimentos de seu cliente. De ser capaz de ter o discernimento de estar presente somente quando necessário, ser capaz de ouvir a si mesmo para somente depois ouvir seu cliente. Ou, pelo menos, que esteja preocupado em desenvolver essa condição pessoal. É preciso também que o fisioterapeuta tenha uma boa percepção de si mesmo e a capacidade de não confundir seus sentimentos com os sentimentos de seu cliente. E ser capaz de estar inteiramente presente, ser capaz de silenciar a si mesmo para ouvir primeiro os familiares e somente após ouvir o cliente. Ou, pelo menos, que esteja preocupado em desenvolver essa condição pessoal. É preciso também que o fisioterapeuta tenha uma boa percepção de si mesmo e a capacidade de não confundir seus sentimentos com os sentimentos de seu cliente. O Z. GPT-4. A resposta correta é: a ser capaz de estar inteiramente presente, ser capaz de silenciar a si mesmo para ouvir seu cliente. Ou, pelo menos, que esteja preocupado em desenvolver essa condição pessoal. É preciso também que o fisioterapeuta tenha uma boa percepção de si mesmo e a capacidade de não confundir seus sentimentos com os sentimentos de seu cliente. Para um bom atendimento, o fisioterapeuta deve focar na presença plena e na escuta ativa, evitando projeções pessoais nos sentimentos do cliente e mantendo a clareza sobre suas próprias emoções e as do cliente. Pergunta 7. De acordo com o fato de que o fisioterapeuta era visto exclusivamente como um profissional cuja ação se executava estritamente no nível de atenção terciário, atividades de cura e reabilitação, reconheceu-se a necessidade de mudanças na organização social e na organização dos sistemas de saúde, o que resultou na exigência de a expansão de suas atividades para o nível da atenção básica em saúde, ou seja, para o campo da promoção da saúde e prevenção de doenças. Estas mudanças foram reconhecidas e firmadas conforme a Resolução N10, de 3 de julho de 1978, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, 1978, que estabeleceu como responsabilidade fundamental do fisioterapeuta a prestar assistência ao homem, participando da promoção, tratamento e recuperação de sua saúde, como profissional autônomo, individual, participar de programas de assistência à comunidade, em âmbito nacional e internacional. A atuação profissional do fisioterapeuta, nesse nível, acha-se afinada com um novo paradigma de saúde, que privilegia ações de cunho particular, voltada para as necessidades exclusivas do cliente, realizadas por equipes multi- e interdisciplinares. B. Prestar assistência ao homem, participando da promoção, tratamento e recuperação de sua saúde, como membro de uma equipe de saúde, participar de programas de assistência em âmbito exclusivamente nacional. A atuação profissional do fisioterapeuta, nesse nível, acha-se afinada com um novo paradigma de saúde, que privilegia ações de cunho social, realizadas por equipes multi- e interdisciplinares. C. Prestar assistência ao homem, participando da promoção, tratamento e recuperação de sua saúde, como membro de uma equipe de especialistas, composta unicamente por fisioterapeutas, participar de programas de assistência à comunidade, em âmbito nacional e internacional. A atuação profissional do fisioterapeuta, nesse nível, acha-se afinada com um novo paradigma de saúde, que privilegia ações de cunho social, realizadas por equipes multi- e interdisciplinares. D. Prestar assistência ao homem, participando da promoção, tratamento e recuperação de sua saúde, como membro de uma equipe de saúde, atuar em programas de assistência à comunidade, inspirados em programas de saúde internacionais. A atuação profissional do fisioterapeuta, nesse nível, acha-se afinada com um novo paradigma de saúde, que privilegia ações de cunho social, realizadas por equipes multi- e interdisciplinares. E prestar assistência ao homem, participando da promoção, tratamento e recuperação de sua saúde, como membro de uma equipe de saúde, participar de programas de assistência à comunidade, em âmbito nacional e internacional.
A atuação profissional do fisioterapeuta, nesse nível, acha-se afinada com um novo paradigma de saúde, que privilegia ações de cunho social, realizadas por equipes multi e interdisciplinares. User GPT-4. A resposta correta é: e prestar assistência ao homem, participando da promoção, tratamento e recuperação de sua saúde, como membro de uma equipe de saúde, participar de programas de assistência à comunidade, em âmbito nacional e internacional. A atuação profissional do fisioterapeuta, nesse nível, acha-se afinada com um novo paradigma de saúde, que privilegia ações de cunho social, realizadas por equipes multi e interdisciplinares. Essa alternativa destaca a responsabilidade do fisioterapeuta em atuar tanto na promoção quanto na recuperação da saúde, integrando equipes multidisciplinares em um contexto tanto nacional quanto internacional. Pergunta 8. Durante toda a extensão da história da psicologia, houve grande pluralidade e multiplicidade de abordagens teóricas. O mesmo ocorreu nas esferas de cada área específica dessa ciência, e com a psicologia social não teria sido diferente. Os estudos e pesquisas foram reunidos em dois grandes conjuntos, um dos quais reúne aqueles cuja ênfase está associada aos indivíduos e outro cuja ênfase se associa à relação estabelecida entre indivíduos. Dessa classificação resultam duas modalidades de psicologia social. Quais são elas? A psicologia social emocional e psicologia social executiva. B. Psicologia social psicológica e psicologia social sociológica. C. Psicologia social sensitiva e psicologia social de relação. D. Psicologia social somatosensorial e psicologia social sociológica. E psicologia social psicológica e psicologia social de relação. User GPT-4. A resposta correta é: B. Psicologia social psicológica e psicologia social sociológica. Essas duas modalidades representam a psicologia social centrada no indivíduo e em aspectos psicológicos, psicologia social psicológica, e a que foca nas relações e no contexto social, cultural e estrutural em que as interações ocorrem, psicologia social sociológica. Pergunta 9. No conjunto da psicologia, a consciência de que ao tocarmos um corpo tocamos mais do que somente essa dimensão física do ser deu lugar a algumas propostas de intervenção psicoterapêutica, entre as quais particularizamos: A. Análise psicoenergética. B. Análise mioenergética. C. Análise físico-energética. D. Análise bioenergética. E análise socioenergética. User GPT-4. A resposta correta é: D. Análise bioenergética. A análise bioenergética é uma abordagem psicoterapêutica que considera a integração entre o corpo e as emoções, reconhecendo que experiências emocionais podem se manifestar fisicamente e vice-versa. Pergunta 10. Como descrito por Rosmaninho, 2010, e outros autores, é importante que o terapeuta saiba isolar seus valores e crenças pessoais dos valores e crenças de seus clientes, para não impor ou influenciar a ele sua própria filosofia de vida. É primordial que todos os profissionais da área da saúde tenham isso em mente. Por quê? A mais grave infração ética que pode ser cometida durante qualquer atendimento é a de seduzir ou manipular clientes. B. Induzir ou manipular um cliente é uma infração leve, contudo não deixa de ser antiética. C. Influenciar as escolhas do cliente não apresenta nenhum prejuízo a ambas as partes, contudo, cabe ao fisioterapeuta estimular a independência do cliente. D. Influenciar as escolhas do cliente poderá acarretar em prejuízo como dependência da terapia. Isso poderá dificultar determinadas situações, como, por exemplo, o momento da alta do tratamento. E impor decisões aos clientes poderá prejudicar seu progresso durante o tratamento. O cliente pode se sentir pressionado e desencadear diversos mecanismos de defesa. User GPT-4. A resposta correta é: e impor decisões aos clientes poderá prejudicar seu progresso durante o tratamento. O cliente pode se sentir pressionado e desencadear diversos mecanismos de defesa. É crucial que os terapeutas respeitem os valores e crenças dos clientes para evitar pressão indevida, o que pode levar à resistência e impactar negativamente o processo terapêutico. Imposição de ideias pode impedir o desenvolvimento da independência e autonomia do cliente.